Aleluia. Que bom sentir a presença de Deus. Quem ama? Who loves to feel the presence of the Lord? Para mim não tem nada que mais traz prazer à minha alma To me, there's nothing better to my soul do que sentir a presença de Deus. than to feel the presence of the Lord. A recompensa do Evangelho não é ser reconhecido, The reward of the gospel is not to be recognized. não é ter 1 milhão de seguidores no Instagram, It's not to have 1 million of followers on Instagram. é carregar a presença de Deus, It's to carry the presence of God. é levar ela para sua casa, It's to bring it to your para o house, seu to your trabalho. work. É tão lindo saber que você pode experimentar isso que você experimentou aqui, lá na sua casa. It's so beautiful to know that you can have the experience that you had here in your own house. Lavando vasilha, When you're washing the dishes, trocando fralda, when you're changing diapers, em todo o tempo, in all times, adorando e honrando a presença worshiping de Deus. and honoring the Eu presence quero of falar um God. pouco sobre Atos 9. And I want to talk about Acts chapter 9. Eu não vou ficar só aqui, a gente vai dar uma passeada. Eu quero falar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. And I want to talk about the life of the Apostle Paul. O pastor Rafael teve uma direção do Senhor de falar mais sobre a presença de Deus. Amém? Pastor Raphael, he had a direction from God to talk more about the presence Quem of está God. animado para isso? And who's happy for this? Toda vez que você libera uma palavra sobre algo, Every time they release a word about something, significa que tem um rio fluindo sobre aquilo que está sendo liberado. it means that there is a river flowing for what has been released. E eu creio que a gente está entrando nesse tempo, And I believe that we're entering in this time. como hoje. Quem sentiu a glória As de Deus today, aqui nesse Who lugar? felt the presence of A the Lord gente in vai this place? entrar mais nesses rios And we're going to enter into que these vai rivers nos limpar that will clean us e vai fluir através de nós. and will flow through us. Eu não vou ler o capítulo todo, eu vou dar um panorama aqui da I'm not- história. I'm not going to read the whole chapter. I'm just going to talk about the story. A Bíblia conta que existia um homem chamado Saulo, The Bible says that there was a man named Saul, que também é Paulo. that is also Paul, Ele era um fariseu bem religioso, and he was a Pharisee, very religious. conhecedor das escrituras. He knew the scriptures, E a Bíblia conta que Estevão, and the Bible says that Stephen, um homem cheio do Espírito Santo, a man filled with the Holy Spirit, morreu aos pés de Saulo. he died on the feet of Saul. As roupas dele, a capa dele ficou lançada nos pés de Saulo. His garments were on the feet of Saul. E Saulo, ele aprovou aquela morte. And Saul, he approved the death. Depois daquele tempo, começou uma grande perseguição na igreja. And after that time, persecution started E against the church. Paulo, movido ali de raiva, de ira, And Paul was moved with anger. ele pensava estar prestando um serviço a Deus. Olha o que em Atos 23:6 fala. And he thought he was doing something good for God. See what Acts chapter 23 Paulo says. pensava estar prestando um sacrifício, um serviço ao Senhor. He thought he was doing a work for the Lord. Então, quando ele perseguia os cristãos, colocava eles na cadeia, So when he was persecuting the Christians and putting them in jail, ele pensava estar servindo ao Senhor. he thought he was serving the Lord. E certo dia, Paulo vai até o sacerdote ali, consegue cartas And on a certain day, he goes to the priests and he was able to get a letter para ir até Damasco, so he could go to Damascus prender aqueles que estavam no caminho. to arrest every Christian that was on the way. Essa palavra é tão forte para mim. And this word is very strong. Ele não foi prender os que estavam na igreja, os que estavam no caminho. He didn't go after the ones that was in church, but he went to after the ones that was on the way. O inimigo não se importa que você vem na igreja, The enemy doesn't care that you come to church, que você canta louvores. that you sing praise. Ele importa se você estiver no caminho. He cares if you are on the way. E Paulo, movido de raiva, movido pela própria vontade dele, e às vezes até pelo inimigo, eu creio. And Paul, he was moved by his own will and even by the enemy, I believe that Quando he was ele moved. estava perto ali de Damasco, When he was getting close to Damascus, o próprio Jesus Jesus himself vai no caminho,
gets on the way. E a palavra diz que veio uma luz tão forte And the word says that a bright light, que Paulo cai com o rosto no chão. and then Paul fell with his face to the ground. E a Bíblia fala que ele ficou cego. And the Bible says that he became blind. E na Bíblia, a presença de Deus pode ser traduzida de algumas formas. And on the Bible, the presence of God can be translated No a few hebraico. different ways. In Hebrew, Pode ser panaim, it can mean panaim, que é um encontro com a face. which means an encounter with a face. Tem muita gente que tem um encontro com a Shekinah. Isso que você sentiu aqui, eu creio que Cristo estava aqui. There's many people that they have an encounter with the Shekinah. I know what you felt here. I know Jesus is here. Mas essa é a presença manifesta de Deus. But this is the presence manifested of God. Mas quando você tem um panaim, But when you have a penaim, é quando Jesus te encontra face a face. it's when Jesus finds you and you have an encounter E como face to face. eu sei que eu tive um encontro face a face com Cristo, And how do I know that I have an encounter face to face with Jesus? minha vida não será mais a mesma. My life will not be the Paulo, same. ele estava indo num caminho, And Paul was walking the mas path, quando a luz encontra ele, but when the light finds him, que vai na face. it goes towards his face, Por quê? Porque é na face because on his face, que você contempla a Cristo. that you can contemplate Jesus. Aleluia, Jesus. Hallelujah. Tu és santo. You're holy. Nós queremos ver a tua face, Jesus. And we want to see your face, Jesus. Nós queremos ter um encontro profundo com a tua presença. We want to have a deep encounter with your Sim, presence. Jesus. Yes, Jesus. Tu és bom. You're good. Tu és santo, Jesus. You're holy, Jesus. Então, ele tem esse encontro com a face de Deus. So he has this encounter with the face of God. E a primeira coisa que ele pergunta: And the first thing that he asks, quem é o Senhor? who are you? Você já fez essa pergunta para Jesus? Have you made this question to Jesus before? Quem é o Senhor? Who are you, Lord? Muita gente quer um Salvador, Many people have a Savior, mas poucos querem o Senhor. but few of them want a Lord. Quando você tem um encontro com o Senhor, When you have an encounter with the Lord, não é mais o seu desejo, it's no longer your não é mais a desires, sua vontade, It's no longer your não é will. mais o seu it's caminho, no longer your way. agora é o caminho do Senhor. Now it's the Lord's way. Como você tem respondido o encontro com o Panaim, com a face de Cristo? How have you responded to an encounter with the face of Christ? Não importa se você já teve um encontro ou não, It doesn't matter if you already had an você encounter or precisa not. responder o encontro. You need to give a O response seu to this encounter. desejo precisa ser mudado. Your desire needs to be changed. E Paulo faz a outra pergunta. And Paul asks another question. Senhor, Lord, o que queres que eu faça? what do you want me to do? Você já fez essa pergunta? Have you asked this question before? Não é o que eu quero, It's not what I want, mas o que o Senhor quer. but what you want, what Que the eu Lord faça. wants that I do. E Jesus respondeu: filho não, né? Porque ele é filho, né? And Jesus answered Entra them, ali em Damasco, go to Damascus, que eu vou te dar as próximas movimentações. and I will give you the next steps. E ele entra ali numa casa que a rua se chamava Direita. And he enters a house by the name of Right Street, E ele cego, and he was blind, começa a jejuar, não comeu, não bebeu. and he was fasting. He didn't drink anything. He E wasn't ele, eating, ele começou o quê? A orar. and he started to pray. O encontro sempre te leva para a oração. An encounter will always bring you to a Se place of prayer. você não tem uma vida de oração, If you don't have a life of prayer, é porque ainda você não teve um encontro. it's because you haven't had an encounter with Jesus. E a Bíblia fala que ele ali orando, Ananias teve uma revelação And the Bible says while he was praying, Ananias had a revelation que ele orava para Paulo that he would pray to Paul, e Paulo era curado. and Paul was healed.
Ananias ali tentou não ir, porque ele tentou explicar para Deus. Sabe quando a gente explica para Deus? And Olha, Ananias was trying to explain to God that he didn't want to go there. ele é um homem perigoso, ele está com cartas para nos matar. He's a dangerous man. He has letters so he can kill us. Mas um discípulo obediente, But an obedient disciple, ele sempre vai obedecer à voz do seu Senhor. he will always be obedient to the voice of his Lord. E ele vai, Paulo também tem a visão que Ananias estava orando por ele. And Paul also had the same vision that Ananias was praying for E him. quando Paulo recebe aquela oração, And when Paul receives that prayer, a Bíblia conta que escamas dos olhos de Paulo caiu. the Bible says that scums came off from his eyes. E ele não só recebeu a visão, And he didn't only receive a vision, ele foi cheio do Espírito he was Santo. filled with the Holy Spirit. Deus estava ensinando para Paulo, Paulo, não vai ser tudo comigo. God was telling Paul, it's not everything about me. Você vai depender daqueles que você perseguia. You're going to depend on the people that you persecuted. Você vai depender do seu irmão. You're going to depend on your E brothers. vai ser através dele que você vai ser cheio And it's da going minha to be presença. through him that you're going to be filled with my presence. E a Bíblia fala que Paulo foi batizado ali por Ananias. And the Bible says that he was baptized by Ananias, E ele comeu. and he ate, E ele ficou fortalecido. and he got strength. Às vezes, quando a gente tem um encontro com Jesus, And sometimes when we have an encounter with Jesus, a gente pensa que virou anjo. we think we became an angel. Eu lembro que quando eu tive o meu encontro com Jesus, a minha mãe brigava. Raíssa, não é assim, Raíssa. I remember when I had an encounter with Jesus, my mom dia used to get até tive mad at um me. sonho, She would Deus say, it's falando not like pra mim. this. And I had a dream one day. É, filha, eu não estou agradando de você. I'm not pleased with you, my daughter. Você não está cuidando das pedras que eu te dei. You're not taking care of the rocks I gave you. Que é o seu marido e seu filho. Eu só tinha o Felipe na época. That is your husband and your son. I only had one son at a time. Por quê? And Porque why? apesar de você ser espiritual, Because even though you're a spiritual você woman, também é carne. you're also Você on the precisa flesh. You cuidar have do a seu flesh. You need corpo. to take care of Você your body. precisa comer. You need Você to eat. precisa cuidar da sua casa. You need to take care of your Você house. precisa cuidar do seu marido. You need to take care of Você your precisa husband. trabalhar. You need to work. E as coisas físicas, In the physical things, comuns da vida, common things of que life, te dá autoridade para você se mover no espiritual. that gives you authority for you to move in a spiritual realm. Tem gente que é muito espiritual, There are people that are very mas é spiritual, desastre na carne. but they're horrible in their flesh. É uma péssima mãe, uma They're péssima horrible esposa, mother, horrible wife, e é tudo um conjunto. and everything is together. E a Bíblia fala que Paulo ali, ele começou a pregar o evangelho. And the Bible says that Paul was preaching the gospel. Pensa, você foi cheio do Espírito Think Santo about agora. it. You're filled with the Holy Spirit. Eu quero pregar. I want to preach. Quem nunca, né? Who never thought about this? Então, Paulo, ele começa a pregar, And Paul, he started preaching. mas os discípulos ali ficavam com medo de Paulo. But the disciples, they were scared of Paul. Paulo não foi muito bem aceito ali. Paul wasn't really well accepted by E them. os judeus queriam matar Paulo. And the Jews wanted to kill Paul. Cerca a cidade, cerca os portões. They said, surround the city, the gates. Então, os discípulos ali têm uma ideia maravilhosa And then the disciples had a wonderful idea de pegar Paulo num cesto e descer pela brecha do muro. to get Paul inside a basket and take him down the wall. E Paulo consegue ser salvo And then Paul is saved, e ele corre para Jerusalém. and he goes to Jerusalem. E eu creio que ele foi no caminho, porque Jerusalém era ainda o lugar que tinha mais a aglomeração dos discípulos. And he went on the way, and I believe that Jerusalem was the place that had the most Christians and Onde estavam disciples, os apóstolos where the apostles were, tiveram contato com Jesus. that had contact with Jesus. E ele chega lá, os discípulos não querem muito contato com ele porque And- está com medo. And when he gets there, the disciples don't want to do anything with them because they're afraid of him. Mas aparece um homem, But then there's a man, Barnabé. Barnabas. Barnabé, ele conhecia os apóstolos He knew the apostles, e ele então leva o apóstolo Paulo, que não era ainda totalmente apóstolo, era o Paulo, so né? he takes Paul. He wasn't really an apostle yet, he was just Ele Paul. leva para encontrar com os apóstolos ali. And he takes him to meet with the apostles. Que lindo ser os Barnabés. How Eu, beautiful are the eu Barnabas. vejo isso muito sobre o meu esposo. And I see this with my husband. Meu esposo gosta de incluir todo mundo. He likes to include everyone.
Às vezes a pessoa nem merece, mas ele quer Sometimes the colocar person doesn't even deserve it, Ele but quer trazer- he wants to bring close quem precisa disso. who needs this. E Paulo começa ali a pregar, So Paul starts to preaching there, mas os judeus de fala grega, porque Paulo também falava a língua dos gregos, so Paul, he could speak Greek, então eles armam um plano para matar Paulo de novo. and they prepare a plan to kill Paul again. Então os discípulos precisam levar Paulo para Tarso. So the disciples need to bring Paul to Tarsus. E a presença de Paulo naquele tempo, In the presence of Paul in that time, por mais que era o apóstolo Paulo, even though it was the Apostle Paul, uau, era o apóstolo Paulo, it was the Apostle Paul. era perigo para a igreja. He was a dangerous man to the church. E quando Paulo é retirado dali, And he's removed from there. a igreja começa a viver um período de paz. The church start to live in a period of peace. Olha o que 9:31 fala. 9:31 says, Assim, pois, as igrejas e em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinha paz. E eram edificadas. E se multiplicava andando no temor do Senhor e era consolada pelo Espírito Santo. Quer ler? se quiser pôr no telão. É, o 9 a partir do 31. 9:31. Acts 9:31. Then the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened, living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit, increased in numbers. Era a hora de Paulo começar o processo. So this was the time for Paul to start E a agora que eu acho process. que é o que Deus quer mais falar com a gente aqui, não que o resto não foi importante. And I think this is the time that the Lord wants to talk to us, but not that before wasn't important. Sempre que você tem um encontro com a presença, Every time that you have an encounter with the presence, vai começar também o processo. there's gonna start a process. Jesus não queria transformar Paulo num evangelista, no maior ganhador de almas que teve naquela época. Jesus didn't want to make Paul the greatest evangelist at that time. Ele queria fazer Paulo parecer com ele. He wanted to make Paul look like him. Ele queria gerar Cristo He wanted dentro to de Paulo. create Christ inside of Paul. E antes de terminar o capítulo aqui, todo o capítulo, And before the end of the chapter, começa a falar só de Pedro. it only talks about Peter. E você sabe aonde vai voltar a falar sobre Paulo? And you know where they're going to talk about Paul again? Atos capítulo 13. Acts chapter 13. Paulo ficou recluso Paul was separated praticamente 12, 13 anos. for about 12, 13 years. De molho, parado. He was just there, separated. Não era mais o nome do Paulo. It wasn't his name Não anymore. era o que Paulo carregava. It wasn't about what he was carrying, Porque Deus ele está mais preocupado com você because God is more worried about you do que aquilo que Ele quer fazer através de você. than what he wants to do through you. E é quando Ele te coloca de molho, And when he separates you, é quando seu nome não está mais sendo aplaudido, is when your name is no longer being applauded, você vai ter um encontro com você mesmo. then you're going to have an encounter with yourself. Tudo que está lá dentro. Everything that's inside of you. O orgulho, Pride, o desejo de ser revisto, the desire to be o desejo de seen, ser reconhecido, the desire to be o recognized, desejo de ter um grande ministério. the desire to have a great ministry. Mas aqui no capítulo 13 de Atos fala assim. But on chapter 13 of Acts, Se quiser colocar, porque aí não precisa. Atos Acts 13. 13, E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado como Herodes, o Tretarca e Saulo. O último. the last one was Saul. O último nome? The last name, O que fica por último?
the one that was last, que ficou tanto tempo parado, agora é o último. and now he's the last one. Mas mesmo ele sendo o último, But even though he was the last one, olha o que fala no versículo 2. read chapter 2. Servindo eles ao Senhor. While they were worshiping the Lord. Será que diante do processo você vai continuar servindo o Senhor? So throughout this process, are you going to continue to serve the Lord? Talvez você não vai ser um grande apóstolo, Maybe you're not going to be a ou um great grande apostle pregador, ou um grande missionário. or a great preacher or a great missionary. Mas diante do processo que Deus colocou para você, But before the process that God gave to you, que Ele confiou a você, that He has trust in you, será que você vai continuar servindo o Senhor are you going to continue to serve the Lord e jejuando? and fasting? Disse o Espírito Santo. Pode falar essa parte. And says the Holy Spirit, Apartai-vos, Barnabé e Saulo, Barnabas and Saul, para a obra que eu tenho chamado. to the works that I've called you, A obra que eu tenho chamado. for the work to which I have called them. Não vai para a obra sem ser enviado. Do not do the work if you are Não not estou falando sent. sobre você ganhar almas, porque isso é dentro e fora de tempo. I'm not talking about you're not gaining souls for the Lord, because you should do Mas a that. autoridade vem quando você é enviado. But authority comes when you are sent. Eu já falei isso, mas eu fiquei 5 anos sem pregar, sabia? I already said this, but I didn't preach for 5 years. Eu pregava sempre, Deus me colocou de molho 5 anos sem pregar nenhuma vez. I used to preach a lot, but then the Lord separated me without preaching for 5 years. Pregar no microfone, não Not even prega. touching a microphone. E todo mundo falava, Raíssa, And everybody would say, eu não acredito que você está no caminho certo. Raíssa, I don't believe this is the right way for you. E Jesus falava, você tá, And Jesus would say, yes, you are. você tá. Yes, you are. Por que é importante você ter um encontro com a presença? Because it's important for you to have an Por encounter que é with the importante você presence. ter um encontro com Cristo? Why is it important for you to have an Porque a encounter with sua Christ? carne- Because your flesh, As pessoas, the people, o diabo, the devil, vai tentar te tirar do lugar que Deus te colocou. is going to try to take you away from the place that the Lord has placed you. Aonde Deus te colocou. Where God has placed you. O segredo do processo não é movimento, And the secret of the process is not movement. é permanecer no que Deus te falou. It's to remain in what God told you. Jesus Cristo, Jesus Christ, ele às vezes estava falando, pregando, he would be preaching and às vezes ele speaking. estava com a bacia lavando os pés dos Sometimes he would be discípulos. washing the disciples' feet. E eu creio que foi assim também com Paulo, foi assim comigo, e ele gosta de fazer isso. And I believe it was the same way with Paul, it was the same way with me, and he likes to do that. Mas faça tudo para o Senhor. But do everything for the Lord. Vai fazer um café? Faça o melhor café. If you're going to make a coffee, make the best coffee. Vai cuidar das crianças? You're going to take care of children. Seja a melhor professora. Be the best teacher. Faça tudo com nobridez. Do everything in noble. Porque é isso que te dá habilidades para lutar contra espíritos malignos. Because that's what will give you abilities to fight against the evil spirits. Não é sobre força. It's not about strength. A Bíblia fala que nem são os valentes que conquistam a The terra, Bible says that are not the courageous ones that will conquer the earth, mas os mansos. but it's the meek. Ai. Olha o que Paulo fala aqui em Atos 29, 24. Acts 29:24. Mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a carreira e a missão que me foi confiada. Atos 9, Atos 29, 24. 28, não? 28? Não tem 29. Então é? Então é 28, gente. Acts 28:24.
Some were convinced by what he said, but others would not believe. Eu tenho entendido que a vida cristã, o ministério, aquilo que Deus te chamou, And I'm understanding that the Christian life, the ministry, or what God has called you, é um lugar que parece que você começa alto, sabe? is a place that you start high. Você vê que o apóstolo Paulo, ele estava ali defendendo o seu apostolado no início. And you see that in the beginning, Paul, he was defending his works in the beginning, Mas no final, but at the end, ele se sentia e via como o pior pecador. he felt as the worst sinner. Não é um lugar, quanto mais próximo de Deus você sobe, It's not a place where the highest you get closer to God, mais você desce. the more you go down. Um dia o Espírito Santo falou, filha, você vai subir o quanto você permitir que eu te desça. One day the Holy Spirit told me, daughter, you will go up according to the level that you let me bring you down, that you will let me bring you down. Você está disposto a descer? Are you willing to go down? Você está disposto a ser esquecido, Are you willing to be forgotten, a ser abandonado, to be abandoned, a ser traído? to be betrayed? Quantas cadeias o apóstolo Paulo viveu? How many arrests Paul was into? E às vezes não se trata de uma cadeia física. It sometimes doesn't mean a physical place. Talvez é uma cadeia que o próprio Espírito Santo te levou. Maybe it's a jail where the Holy Spirit himself placed you there. Eu entendo, a cadeia é algo que te limita. And I understand that jail is something that will put limits on you. Você quer sair, mas você não consegue. You want to get out, but you can't. Tem alguma situação que você está vivendo assim? Is there any situation that you're going through right now like that? Será que através dessa dor, So maybe through this pain, será que Deus pode gerar vida? can God create life through it? Será que através de um espinho que Deus colocou na sua carne, So through this pain that he has placed in your flesh, pode gerar cura? can bring healing from it? A Bíblia fala que foi colocado um espinho na carne de Paulo. The Bible says that Paul, he went through this. E por quê? And why? Porque Paulo, ele foi num nível tão profundo com Cristo que Because ele começou a ter visões. He was in such deep relationship with Christ because he started to have visions. E para que ele não se gloriasse, For him not to glorify himself, o espinho, the pain on aquilo his que dói, flesh. aquilo que incomoda, Whatever aquilo que te hurts, lembra what- o quanto você depende de Jesus. That thing that brings you, that reminds you how much you need Jesus. Mas é o que também gera óleo. But it's also what creates oil. Você está disposto a ser prensado? Are you willing to go through this pressure? Você está disposto a ser podado? Are you willing to be cut? A Bíblia fala que Jesus é a videira verdadeira. The Bible says that Jesus is the true vine, E nós somos o que? Os ramos. and we are the branches. Você é só um ramo. You are the branches. Você não é a videira. You are not the vine. Não é sobre você, não é sobre mim. It's not about you, it's not about me. É sobre Cristo. It's about Christ. E quando o agricultor vem e poda a videira, And when the agriculture comes and he trims the tree, fica só ela, só pedacinho dela e a videira. it's just a small part of it and then the vine. Os frutos vão embora, The fruits will go away, as folhas, the leaves, e é a hora de você extrair vida. and it's time for you É a hora to de get você life, ser abastecido. for you to be filled. Não saia com um tanque vazio. Do not go on an empty tank. Às vezes a maneira que você caminhou não é mais para esse tempo. Sometimes the way that you have walked until here Deus is no está longer. fazendo algo novo. God is doing something new. Será que você quer participar daquilo que Ele está fazendo? Do you want to be part of what he's doing? Mas é do jeito dele. But it's on his way. Você precisa parar e escutar. You need to stop and listen. Tu és santo, Jesus. You're holy, Jesus.
Obrigada, Jesus, pela tua presença. Thank you, Jesus, for your presence. Não há ninguém como tu. Nós te amamos. We love you. Tu és bem-vindo. You're welcome here. Toma o teu lugar aqui, Take your Jesus. place here, Jesus. É tudo sobre ti. It's all about you. É tudo sobre a tua vontade, Deus. It's all about your desire, God. Queremos participar da tua vontade. We want to be part of your will, God. A Bíblia fala que Paulo, então, ele começa ali fazer as suas viagens, mas Barnabé, The Bible says that Paul started to going on his missionary trips como auxiliador. as in Barnabas as an counselor. Uau, auxiliador. A counselor. Que palavra, né? What a word. Auxiliador. A helper. Eu creio que Paulo já sabia quem ele ia ser. And I believe that Paul already knew who he's going to be. Porque você já sabe. Because you know. Você já sabe. Mas agora ele precisava ser um auxiliador. But for now, he needed to be a helper. E conforme você diz sim para o processo, And according to your yes throughout the process, Deus vai te formando God is forming you e Ele vai colocando tudo que você precisa and he's placing everything that you need para você completar a missão. for you to fulfill the mission. E a Bíblia fala que uma vez Paulo, ele chega em Atenas And the Bible says that Paul gets to Athens, e chega lá, tem um monte de Deus desconhecido, and when he gets there, there's a bunch of unknown gods. e Paulo faz aquela pregação maravilhosa sobre o Deus que eles não conhecem, And he preached about a God that they didn't know. mas a Bíblia fala que não teve teve algumas pessoas que se converteram ali, The Bible says that a few people converted, accepted the mas não o message, que Paulo esperava. but it wasn't as Paul expected. Então, Paulo foi para casa So Paul went home, e Deus deu uma nova direção para ele. and God gave him a new direction. Filho, não é pela sua sabedoria, So it's not about your knowledge, apesar que eu uso a sua sabedoria, although I use your knowledge, mas agora você vai caminhar de uma nova maneira. but now you're going to walk in a new way. E ele chega em Coríntios depois, And he gets to Corinth, e depois dessa viagem ele entende. and after this trip, he understood something. Olha o que ele fala em Coríntios 2, Look what he says in Corinthians 2, do capítulo 1 chapter 1, ao 5. from 1 to 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciai-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vocês, senão Cristo crucificado. E estive convosco em fraqueza e com temor e grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Eu creio que a igreja está entrando em um tempo And I believe that the church is entering a que time não é mais sobre sabedoria, that is no more about knowledge. ela é importante, It is important, mas é sobre o poder do Espírito Santo. but it's about the power of the Holy Spirit. O mundo não quer mais ouvir palavras, The world doesn't want to hear eles words. querem experimentar do poder. They want to taste of the power. Recusa Deny it. a andar sem o poder. Do not accept to walk without the power. A palavra sem poder, ela é morta. The word without power, it's dead. Tu és tão santo, You are holy. nós te amamos tanto. We love you.
és bom, Jesus. You're good, Jesus. Eu relutei muito para pregar essa palavra, And I fought not to preach this word porque a vida de apóstolo Paulo me quebra. because the life of the Apostle Paul breaks me. Ela assim tira meu fôlego. It takes my breath away. Porque não é sobre ser grande, Because it's not about being great, é sobre o quanto você consegue entregar. it's how much you can surrender, how much you can give. E quando eu olho para o apóstolo Paulo, né, depois de Cristo, And when I look at Apostle Paul after Christ, ele foi a pessoa que mais conseguiu se entregar. he was the person who was able to surrender himself the most. E você vê que o foco final das cartas não era o quanto ele ganhou almas, And you see, based on his letters, it wasn't about how many souls he gained, é quanto ele conseguiu perder a sua vida. it's how much he lost his life. A Bíblia fala que certo dia, né, o apóstolo Paulo decidiu ir para Jerusalém. The Bible says that one day he decided to go to Jerusalem, E a Bíblia fala que desce ali um profeta and the Bible says that a prophet was there, e ele chama Agarmo. and his name was Agamo. Ele pega ali, faz um ato profético, né? Tira o cinto de Paulo And he does a prophetic act. He removed his belt e prende as mãos dele and ties his e hands os pés and his feet. e fala, ó, a pessoa desse cinto vai acontecer isso com ela. He says this is going to happen with the person that has the belt around his, E não foi o his diabo wrist. que mandou, foi o Espírito It Santo que wasn't the mandou ele devil falar. that told him to say that. It was the Holy Spirit. E ele mesmo assim quis ir. And he wanted to go anyway. É uma vida, é um sacrifício vivo. It's a living sacrifice. Não It's é a um life. sacrifício morto. It's not a dead sacrifice. É um sacrifício que você vai caminhando para ele. It's a sacrifice that you're going to walk towards it. Talvez um dia alguém não vai vir e vai falar, Clara, você nega ou não a Jesus? Maybe a person will come to you and say, you deny Jesus or not? Mas é diário. But it's daily. Será que diante dessa situação você vai negar a Cristo? So are you going to deny Christ before the situation? A crucificação, que é um lugar que Deus tem para nós, não é uma morte física, mas todos nós temos uma cruz. The crucifixion, which is the place that God has for us, is not a physical death, Não é but we para você all carregar carry a ela. cross. Não é um enfeite, It's not just a decoration, é para você morrer nela. it's for you to die on it. E é uma morte lenta. And it's a slow death. A crucificação é uma das mortes mais doloridas e lentas. Crucifixion is one of the worst ways to die. É para você morrer todos os It's for you to dias. die every day. E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo ele foi preso. So he was incarcerated, Só que como ele tinha cidadania romana, ele conseguiu pedir para ser julgado em Roma. but as he was a Roman citizen, he was able to be judged in Rome, E ele vai, and he goes to Rome. mas a Bíblia fala que no meio do caminho acontece ali um naufrágio ainda. But the Bible says that in the middle of the way, his boat sank, Ele é picado por uma serpente. and he was bitten by a serpent. E tudo ali que tinha contra Paulo ali acabou indo no navio. Deus às vezes manda uns naufrágios, não se preocupa não, gente. And everything that was supposed to happen, happened, and God, he does that way sometimes. E Paulo ele ali fica ali em Malta ainda por 2 anos pregando a palavra de Deus. And Paul stays in Malta for 2 years. He was preaching the word of God. Você está vendo que tudo que vem na nossa vida, quando você se entrega, You see, everything that comes to our life, when you surrender your life, quando você decide morrer, when you decide to die to quando yourself, você decide se entregar, when you decide to surrender, Deus vai fazer com que isso gera vida em você. God will do with this to give you life. Olha o que o apóstolo Paulo fala ali no final da sua vida. Essa foi a primeira vez que ele ficou preso. And look what he says. At the end of his life, this was the first time he was incarcerated, Assim, em Roma, né, gente? Em Mas Rome. ele foi preso várias vezes. but he's been arrested many times. Mas essa segunda vez, But the second time, aconteceu ali um incêndio ali. there was a Em fire Roma, in Rome. o abençoado esqueci o nome do homem, gente. Nero, gente. Nero. Bota a culpa nos cristãos. He blames the Christians E ali for the começa fire. também uma perseguição And muito there another grande. persecution started. E agora ele é preso de verdade. And now he's arrested. He's incarcerated. E olha o que ele na prisão fala para o seu discípulo amado Timóteo. And look what he says to his disciple, Timothy.
No versículo 6, verse 6. 2 Timóteo 2 Timothy 3, 3, a partir do versículo 6. from verse 6. Uau, esse versículo me quebra. Porque já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas para todos que amam a sua vinda. O propósito do cristianismo é isso. The purpose of Christianity is this. É uma vida It's a life sendo oferecida being offered como aspersão, as a sacrifice, como sacrifício. as a living sacrifice. A Bíblia fala que o poder da vida está no sangue. The Bible says that the power of life is in its blood. Então Paulo agora na fila da morte, So Paul, ready to die, voluntariamente voluntarily, entrega a sua vida. he gives his life away. E ele fala, ó, completei a carreira, And he says, I've done my job. guardei a fé. I kept the faith. Nós precisamos completar a carreira. We need to finish the race. Nós precisamos guardar a fé. We need to keep our faith. E você não consegue fazer isso da sua maneira, And you can't do this your own way. desiste. Give up. Você vai chegar em outros lugares, menos You're going to get to other places, but not na vontade de Deus. the will of God. Vamos ficar de pé? Let's stand up. Sim, Jesus. Yes, Jesus. Eu creio que essa mensagem não é só uma informação, I believe that this message is not just information, mas eu creio que como igreja, but I believe as church, a gente está entrando nesse lugar we're entering in this place mais profundo. deeper, Nós vamos contemplar o panim, and we're going to contemplate the panim, a face de Cristo, the face of Christ, para que você se renda mais. so you can surrender more.